governador Orlando Pessutti pretende investir R$100 milhões no Programa Estadual de Recuperação de Ruas e Avenidas do Paraná. O projeto foi encaminhado para as comissões permanentes e, se aprovado, vai atingir quase todos os municípios do estado. Os municípios com mais de 50 mil habitantes terão 3 quilômetros de asfalto recuperado. Já os com menos de 50 mil habitantes receberão melhorias em 2 quilômetros cada. Outros 240 quilômetros serão distribuídos entre os municípios com menor renda per capita. Morte é um tema que pode causar muito mal-estar e desconforto, não é? Em outras culturas, porém, é um assunto que gera até festa. A equipe do Tela 1 pesquisou algumas culturas que encaram a morte de forma diferente. Quem nunca ficou com medo de ir a um final de tarde ao cemitério? Ou então chorou a perda do ente querido? Pois é, a morte não é um assunto muito fácil de se lidar. E você, o que acha sobre isso? Nossa, pergunta difícil, hein? A morte, eu acho que é uma coisa natural, né? Porque a partir do momento que a gente está aqui, uma hora ou outra, a gente vai embora da vida. Hein? Eu não gosto nem de falar do assunto, assim, dá um troço ruim. Olha, eu não tenho medo da morte, sabe? Eu acho que pode existir vida após a morte, mas na minha concepção, eu acho que a gente reencarna, sei lá. Uma coisa horrível. Eu acho que muita gente tem medo da morte. Eu acho que é uma consequência da vida. É um destino. E que ninguém deve temer, sim. Olha, eu acho que é uma coisa absurda, né? Você tem medo? Ah, eu tenho sim. Eu tenho muitos planos de vida, então, eu nem penso nela, né? Eu tenho muito medo. Por quê? Não sei por quê. Porque deixa tudo pra trás, assim, todas as pessoas. Parece que vai acabar tudo que a gente conquistou, lutou até agora e vai ficar por isso, assim. Não tenho medo, eu não quero morrer. É só isso. Dá para dizer que no Ocidente a adaptação é difícil, né? Por quê? Por causa disso que a gente comentou no início. A morte ela acaba desafiando tudo que o Ocidente tem como bom, como verdadeiro, né? Mas faz parte, não tem como evitar, né? Você tem esse contexto cultural que coloca a morte como algo necessariamente ruim e negativo, né? Que se afasta, portanto, da realidade, visto que a morte é parte da realidade de todos os seres vivos, digamos assim. E isso acaba trazendo dificuldades para o indivíduo para se adaptar a essa situação, né? Como enfrentar a morte, como enfrentar uma situação que, de modo geral, é repelida, né? Medo, mal-estar. Falar de morte aqui no Brasil não é muito comum, mas em outras culturas isso muda um pouco. No Chile, por exemplo, o velório é feito num lugar não muito tradicional. Na verdade, é basicamente igual, né? O sentimento, a perda, tudo, o velório. Velório na parte onde eu moro, normalmente se faz em casa, não em cemitério nem igreja como é feito aqui, né? E no México, o Dia dos Mortos, que aqui no Brasil é o Dia de Finados, é comemorado. Isso mesmo! Os mexicanos acreditam que os mortos voltam à terra para festejar junto com seus amigos e familiares. Para nós, veja, a perda física é igual do que vocês, doída, a gente passa um tempinho assim, triste, mas o conceito que nós temos de morte é do que essa separação é momentânea, primeiro, e nós acreditamos, sabe, que o dia 12 de novembro, todos nossos mortos têm uma chance de voltar. E isso faz com que para nós se converta numa festa. Uma festa que tem, por exemplo, nas casas é comum que se coloque o que nós chamamos de ofrendas. Então, são colocadas frutas, bebidas, comidas, cigarros, enfim, aquilo que os mortos da família gostavam. Então, morte é ou não um assunto obscuro? Mande a sua opinião pra gente e aproveita para contar se você sabe como que ela é representada em outras culturas. Então, se você conhece ou já ouviu falar de alguma cultura que encara a morte de uma forma diferente que a nossa, mande sua sugestão para o e-mail tela1@up.com.br. A agenda cultural em Curitiba está para o teatro esse final de semana. 2 musicais e um show de ilusionismo estão em cartaz na capital. Confira! Se você está procurando um programa diferente para o final de semana, o Tela 1 recomenda o show do ilusionista Mário Câmia, que acontece sábado e domingo no Teatro Regina Vogue.
Mário Kami é aquele que tem um quadro aos domingos no programa Tudo é Possível da TV Record. Nos teatros, a dica são a divulgadíssima peça da Cláudia Raia, Pernas pro Ar, que desde ontem tem a equipe de produção trabalhando pesado no Teatro Positivo para aprontar tudo para as 2 apresentações do final de semana. O musical tem a direção de Cacá Carvalho. Se de um lado temos a estreia curitibana de Cláudia Raia, de outro temos o consolidado musical dos gaúchos Nico Nikolaevski e Ike Gomes. Tangos e Tragédios é risada garantida e está com os ingressos contados para as 3 apresentações, sexta, sábado e domingo no Guairão. 10 novos radares começam a funcionar a partir de amanhã em Curitiba. Os equipamentos foram instalados em vários bairros da capital, entre eles Bacaxeri, Santa Cândida, Novo Mundo e Mercês. Além do excesso de velocidade, 2 desses aparelhos vão registrar veículos que avançam um sinal vermelho e que param em cima de faixas de pedestres. De acordo com a URBS, os novos radares foram atestados pelo Instituto de Pesos e Medidas e pelo Inmetro e começaram a ser instalados no mês de abril. Até o fim de junho, cerca de 140 equipamentos vão estar em operação em Curitiba. No próximo bloco, você confere mais um Bola na Teia especial, Copa do Mundo. Dessa vez, o Brasil é campeão. O Tela 1 volta já. Até já.